Fala pessoal, eu sou o Vitor Garcia do Vlog Genealogia e Cidadania, Genealogia Informal, redes sociais aqui na descrição, mais informações na descrição, e hoje mais um vídeo da sequência aí, falando de cidadania italiana. Tá aqui a playlist no canal, a gente está construindo aí, eu acho que tá ficando legal aí. Hoje eu vou falar um pouco sobre algo que já foi explorado em outros vídeos, mas esse vídeo vai ter uma exclusividade, que é para falar a diferença de filho legítimo, filho natural, o termo filho bastardo, eleição de cidadania italiana. Então eu acho que vocês vão gostar aí, acompanhem. Valeu! Vamos lá, a primeira coisa que é preciso deixar muito claro é que uma coisa é o que vale a lei no Brasil, outra coisa é o entendimento jurídico na Itália. São situações diferentes, e o que eu vou falar aqui tem uma conexão muito voltada para o processo de cidadania italiana. Então, antes de mais nada, é bom deixar claro, né, que eu não sou jurista, eu não sou advogado, não tenho formação na área de direito, então pode ficar aí algo que apenas um especialista poderia explicar. O que eu vou fazer aqui é um compilado aqui das informações básicas para dar um norte. Então, a primeira coisa que tem que deixar claro é o seguinte: uma coisa é no Brasil, outra coisa é na Itália. O que acontece no Brasil não conta para a Itália. Vamos lá então, o que isso quer dizer? Já foi falado em outros vídeos, enfim, mas vamos resumir. O que te pode impedir, um dos motivos que possam impedir o seu reconhecimento do processo de cidadania italiana, caso você seja considerado um filho ilegítimo. Então vamos lá, quem me passa o direito à cidadania é o meu pai. Os meus pais são casados civilmente, e foi o meu pai que foi no cartório informar, né? Foi o meu pai que me registrou. Então, de toda a forma, eu sou considerado, para a legislação italiana, filho legítimo dos meus pais. E aí, no caso, principalmente, o que conta é do meu pai, que é a pessoa que me transmite o direito. Caso os meus pais, caso não fosse o meu pai que fosse me registrar, fosse, por exemplo, o meu tio, ainda assim, pelo fato deles serem casados, eu seria considerado filho legítimo do meu pai. Observe o seguinte: quando fala que a pessoa que te dá o direito à cidadania teria que ter ido te registrar, não quer dizer que não conste o nome dela na sua certidão de nascimento, que não conste a filiação. Nós estamos falando aqui dela ser a pessoa que te registrou. Então aparece lá, no meu caso, no dia 26 de outubro de 1989, esteve aqui, enfim, o senhor Ayrton, que veio informar o nascimento do seu filho. Então aqui consta que o pai é a pessoa que fez o pai é o informante, tá? A pessoa que fez o registro. Se fosse minha mãe que me passasse a cidadania, era muito improvável que ela fosse registrar. É muito incomum, porque a mãe acabou de dar à luz, né? Fosse o meu pai, pelo fato deles serem casados, não teria problema nenhum. Agora, se eles não fossem casados, aí que seria o problema. Se meus pais não fossem casados e não fossem, independente se quem me dá o direito é meu pai ou minha mãe, não fossem a pessoa que me transmite o direito, que fez o meu reconhecimento, eu não seria considerado, para fins de reconhecimento, para a lei italiana, o entendimento italiano, como filho legítimo, e sim como filho natural, o que de uma maneira que acaba se tornando pejorativo, por isso caiu em desuso, é o chamado filho bastardo. Então isso vale. No caso, o meu pai me transmite a cidadania. Ele foi casado civilmente com a minha mãe,
caso não fosse, teria que ter sido ele, como foi, mas caso não fosse casado, que me registrasse. Depois, continuando a minha árvore genealógica, quem transmite o direito de cidadania ao meu pai é minha avó. Ela era casada civilmente com o meu avô e foi o meu avô que registrou o meu pai. Caso não fossem casados civilmente, já seria um problema. E aí depois, na minha linha de sucessão, vem o meu bisavô. E meu bisavô foi casado civilmente com a minha bisavó, os pais da minha avó, por isso não teve problema. E aí meu antenato é meu trisavô, que foi casado civilmente com minha trisavó. Então é basicamente isso. Não é constar na certidão a filiação, é a pessoa ou ser casado civilmente, por isso, para a legislação italiana, automaticamente há o reconhecimento, a legitimidade, ou ser a pessoa que fez o registro. Basicamente isso. E aí, pessoal, é importante deixar claro que união estável não tem validade para a legislação italiana. Nós estamos falando apenas de registro civil, está certo? Basicamente, essa é a diferença do filho legítimo para o filho natural, ou como alguns preferem, filho bastardo. Caso, quando eu nasci, meus pais não fossem casados, mas realizassem o casamento civil, quando eu era menor de idade, né, no chamado a minha menor idade, eu seria automaticamente legitimado, vamos dizer assim, como filho. Eu seria considerado filho legítimo, passaria a ser considerado o filho legítimo. Quando, a partir do momento que o casamento acontecer, caso ele ocorra, porque pode nunca acontecer após a minha maioridade, aí já é uma outra questão. Porque não, o que você tem que entender na lei é o que está ali no papel. Pouco importa se um filho legítimo ele só foi considerado filho legítimo por esses critérios e pouco teve contato com o pai, ou se ele ou um pai que em tese não foi casado com a mãe, mas viveram junto a vida toda, foi um pai presente. Isso pouco importa. O que importa é para fins legais, para fins da lei. Bom, no caso, se, por exemplo, a minha avó já é falecida, se ela não tivesse sido casada com meu avô, se meu pai fosse apenas filho natural da minha avó, como ela já é falecida, não tem o que fazer. O meu pai não teria direito ao reconhecimento da cidadania, assim como eu, e enfim, e aí teria um problema em toda a linha de sucessão. No caso, hoje, eu como maior de idade, caso os meus pais não fossem casados e o meu pai não tivesse sido a pessoa, né, o declarante, seria possível ainda, nem tudo estaria perdido, caso o meu pai precisaria fazer uma declaração pública em cartório, tá, para essa finalidade. Como eu disse, é possível, né? Nem tudo está perdido caso você não seja considerado, né, pela legislação filho legítimo, ou do seu pai, da sua mãe, da pessoa que te passa aí o reconhecimento, né? É o que eu disse, é só pela legislação, né? Você não deve ficar aflito com isso, não. Mas esse é o caso. Agora, está existindo aí, eu queria deixar bem claro isso nesse vídeo, né, para você entender, e que é possível fazer então esse que a gente fala como seria como um reconhecimento tardio, né? Então é uma declaração pública legitimando ou reconhecendo a paternidade ou maternidade. Eu não sei aí, como eu disse, eu não sou jurista, eu não sei se esse é o melhor termo para definir, tá? Mas na prática é mais ou menos isso, tá? E enfim,
Só que o que acontece também é que existe detalhes que são um tanto quanto polêmicos. Por isso eu achei prudente, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, 2 vídeos de pessoas diferentes, de certa forma, de contrapontos, falando dessa questão da eleição da cidadania. Porque até, se eu não me engano, era 2012, eu não lembro a data certa, essa declaração que eu falei bastava. Passou a acontecer agora, de alguns anos para cá, é um procedimento que vem sendo comum, né? No caso, o seu pai ou sua mãe, ou enfim, a pessoa que te passa o reconhecimento, ela ter que primeiramente fazer o seu reconhecimento de cidadania italiana e posteriormente, após ter o reconhecimento concluído, fazer um processo que se chama eleição da cidadania para o filho maior. É óbvio que é só filho maior, porque menor entra automaticamente nos pais, né? Então essa é uma prática comum, porém eu vi análises de que não há necessidade dessa eleição, e é que a eleição só acontece em casos específicos, como por exemplo, caso meu pai me passe o direito à cidadania italiana e não constasse no meu registro o meu pai como filiação, constasse apenas o nome da minha mãe, né? Vamos supor. E aí, na minha maioridade, eu encontro meu pai, ou enfim, tenho contato com meu pai, e ele resolve me reconhecer como filho, e ele, sendo cidadão italiano, fazendo seu reconhecimento, que meu pai não é italiano, ele seria ítalo-brasileiro, né? Ele não é ainda cidadão reconhecido, não nasceu em solo italiano, né? Mas ele deveria fazer o reconhecimento e aí sim fazer a minha eleição como filho, e aí eu teria um prazo de 1 ano para fazer o reconhecimento. Então há uma divergência quanto a isso. Se no caso de filhos naturais, mas que tem os pais ali na certidão, o nome dos pais registrados nas certidões, se é preciso fazer eleição ou basta uma declaração, como eu expliquei, ou se a eleição só vale nesse caso que eu acabei de mencionar. Por isso eu vou deixar 2 vídeos aqui. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal aí, valeu!